Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, em nosso quadro, nós vamos falar de desenhos animados com imagens inapropriadas. Tem desenhos animados desde 1950 até os dias atuais, com cenas com duplo sentido que as crianças não percebem, mas os adultos, quando olham, dizem: danadinho esse desenho, hein? Mas antes de começar a falar deste assunto polêmico, eu preciso da ajuda de vocês. Este assunto deu muito trabalho da pesquisa até a edição final. Produzir um vídeo assim deu muito trabalho, então eu preciso da ajuda de vocês. Deixe aqui embaixo o seu like. Se você não der o seu gostei, o YouTube vai entender que esse vídeo não é legal, não vai passar para outras pessoas e eu vou ficar muito triste. Ajude este show de variedades a continuar crescendo no YouTube. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Você quer saber tudo que podemos oferecer para você? Então roda a vinheta. WALL-E, lançado em 2008 pela Disney com direção de Jim Morris, retrata um robozinho capaz de se relacionar emocionalmente com outra máquina. Você vai ver cenas agora de um trailer de lançamento deste filme. Ele encontra um aspirador e começa a ser sugado pela máquina. Na excitação da cena, o aspirador solta sua poeira, sujando tudo ao redor. Danadinho esse WALL-E. E Cinderela, também lançado pela Disney em 1950. Com direção de Clyde Jeremy, Hamilton Luske e Wilfred Jackson, tem uma cena em que dois ratinhos estão recolhendo pérolas de um colar que se arrebentou. E de repente um desses ratinhos pega as bolinhas e começa a colocar no rabinho do outro ratinho. Para uma criança pode ser algo não muito notado, mas para os adultos, uma cena, digamos assim, constrangedora. Só para lembrar, nesse mesmo desenho tem um gatinho que se chama Lúcifer. E por falar nisso, eu já fiz um vídeo aqui falando do coisa ruim, né, do capiroto, do chifrudo, aparecendo em desenhos animados. Se você tiver interesse, então clique no link que vai estar na descrição aqui embaixo no vídeo, e também no final do vídeo vai ter uma indicação deste mesmo vídeo para vocês assistirem, beleza? E Emoji, o filme, produzido pela Sony Pictures Animation, lançado em 2017, com direção de Tony Leones, teve um orçamento de 50 milhões de dólares, mas teve uma receita, um faturamento de 217 milhões. Também tem cenas sensuais que passaram despercebidas pelas crianças. Uma das cenas é um calendário que fala de forma sensual: feliz aniversário, enquanto suas folhinhas voam com uma ventilação quente que vem debaixo do chão. Tem que usar uma coroa e manter o penteado. Meninas estão bonitas. Feliz aniversário. Essa cena é referência ao filme O Pecado Mora ao Lado, com Marilyn Monroe. Marilyn Monroe também cantou Happy Birthday to You para o presidente Kennedy em 1962 e ficou marcada como um feliz aniversário muito sensual para o senhor presidente. Happy birthday to you, Mr. President. Ainda no filme Emoji temos uma cena um tanto estranha. Um elefante soltando gases, mas a nuvem de gases tem um formato meio estranho e tem uma forma bem sugestiva. Eu fiz uma comparação com a nuvem de gases do WhatsApp e olha aí a comparação com relação ao filme. É bem diferente, fora que a cara do elefante olhando para trás fica uma coisa meio duvidosa. Em Toy Story 2, lançado pela Pixar Animation Studios, lançado em 1999, a cena de Jessie abrindo a porta deixa o Buzz muito empolgado. A abertura de suas asas significa uma excitação do personagem. A aventura dos dois continua em Toy Story 3, lançado em 2010. Buzz, após uma cena de heroísmo, é atingido por uma TV e fica desacordado, mas volta a si depois de um abraço íntimo pela Jessie.
tanto lugar para abraçar, tanto lugar para fazer carinho, e ela vai abraçar justamente a cintura do personagem, que volta assim com uma cara de feliz. Me desculpe se eu estou estragando a sua infância, mas vai ficar cada vez pior. Um desenho produzido pela Nickelodeon em 1999, Bob Esponja. Foi criado por Steven Willenburg, com direção de Alan Smart. Fez tanto sucesso que ganhou até um filme de longa-metragem que foi lançado em 2004. O Bob Esponja mora na fenda do biquíni, o que para os adultos já é bem estranho o nome, fenda, biquíni, fenda do biquíni. Na introdução do próprio desenho, o personagem mostra o bumbum. E em um dos desenhos atuais, o Lula Molusco está apresentando um show. O Bob Esponja está ali segurando o microfone, mas diz ele que não aguenta, que é muito pesado. E de forma acidental ele acaba introduzindo o microfone na boca do Lula Molusco, o que fica uma cena muito constrangedora. Em outra cena, Bob Esponja está segurando um punhado de balões que se assemelham muito a camisinhas. E isso fez um rebuliço na internet na época em que o desenho foi lançado. Fica de forma mais clara ainda quando ele assopra o balão. E depois ele faz um Lula Molusco de camisinhas. Pode-se dizer assim. Tem uma cena também que ele está usando uma sunga na cabeça e seu nariz fica parecendo um órgão sexual masculino. Estranho. Bob Esponja, você está sendo campeão. Bob Esponja está na sua sala assistindo uma anêmona dançando de forma sexy e ele assiste de forma empolgada. Quando o Gary chega perto, ele troca de canal rapidamente para que o Gary não perceba e fala: eu só estava procurando um canal de esporte. Isso quer dizer alguma coisa, né? Outra cena é o Lula Molusco tirando uma moeda do seu bolso. A gente sabe que ele não usa calças e fica parecendo que ele está tirando do seu órgão, né, masculino. E fica uma cena meia constrangedora também. Mas chega de falar de Bob Esponja, agora vamos falar de Meninas Superpoderosas. Desenho lançado em 1998, produzido inicialmente pela Hanna-Barbera. Criado por Clang McClain. Em um dos seus episódios, a senhorita Bello entra toda sensual no gabinete do prefeito. Pega o lápis e aponta junto com ele. E ele faz aquela cara tipo que estava gostando. É uma cena bem sugestiva. Falando de um dos desenhos antigos, Os Ursinhos Carinhosos, criado em 1981, mas lançado na TV em 1985, quando eu tinha apenas 6 aninhos de idade. Neste desenho tem uma cena em que um dos ursinhos carinhosos está ali consertando o carro do outro e o outro se inclina para relaxar enquanto o conserto é feito. A cena é meio estranha. Dá uma olhada e tire as suas conclusões. Tarzan, da Disney, lançado em 1999, com direção de Chris Buck. Teve um orçamento de 130 milhões de dólares, mas faturou 448 milhões de dólares. Nesta cena, o selvagem tenta levantar a saia da Jane. Depois ele coloca o rosto entre os seios da moça. Para crianças isso aí é um modo estranho de dois estranhos acabarem se conhecendo. Se algum menininho inventar de querer olhar debaixo da saia da coleguinha, pode ter certeza. Pode ser influência de um desses desenhos animados. Carros, animação criada pela Pixar Studio Animations. Distribuído pela Disney em 2006, teve um orçamento de 120 milhões de dólares e faturamento de 460 milhões de dólares. Quem diria, até no desenho automotivo tem cena com duplo sentido. Carros fêmeas chegam para Relâmpago McQueen e acendem os seus faróis, escancarando seus pneus. Isso simboliza para os americanos que elas estavam mostrando os seios. E aí, estão gostando das curiosidades? Eu preparei cenas mais calientes para o final. Se você esqueceu de dar o like, já aproveita e dá o like logo. Deixa aí o seu gostei no vídeo.
O Caminho para Eldorado, lançado no ano de 2000, produzido pela DreamWorks Animation. Neste desenho, Túlio e Shell estão em uma cena de namoro. O que parece ser uma cena de beijo não tem nada a ver com beijo. O Túlio não para de falar, a Shell não fala nada e depois quando ela levanta a cabeça deles não está na mesma direção. Tire suas próprias conclusões olhando a cena. Danadinho esses produtores de desenhos animados, né? Tem uma equipe inteira para poder avaliar esse tipo de cena e passa, né? Despercebido. Não, isso aí não, despercebido. Não, isso foi por acaso. Bem, para finalizarmos o nosso vídeo de hoje, vamos falar de um filme que teve orçamento de 150 milhões de dólares. Foi lançado em 2013, com direção de Chris Buck e Jennifer Lee. Faturou 1.270 milhões de dólares. Estamos falando de Frozen, essa aventura congelante da Disney Animation Studios. Quem diria, também tem cenas onde só os adultos percebem. Christopher pergunta para a princesa Anna se ela conhece bem o seu noivo Hans. Ele, curioso, pergunta qual o tamanho do pé dele e ela, sem jeito, diz que o tamanho não importa. Para os adultos, o tamanho do pé quer dizer com relação, ao tamanho do órgão genital masculino. Então, tá. Então, meus queridos, nossa infância não foi tão inocente assim. Afinal, são os adultos que fazem os desenhos animados. E desenhos antigos ou novos podem ter algum conteúdo malicioso. Estes conteúdos são, por acaso, estão sendo muito maliciosos? Bem, deixe aí nos comentários a sua opinião e até o próximo